Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para um vídeo. E o assunto de hoje, nós iremos falar como lidar com o medo do seu filho. Quem já não passou por isso, né? A criança, às vezes, com medo do escuro, medo de palhaço, medo de ficar sozinho na escola. Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito disso e como nós podemos ajudar os nossos filhos ou a criança na escola a lidar com o medo. O medo é necessário, o medo faz parte do desenvolvimento infantil. Uma criança sem medo se colocaria em risco, entendeu? Tipo, ela não teria medo de nada e poderia colocar a mão na boca de um cachorro e se machucar gravemente. Então, o medo é muito, tipo, normal. E as crianças têm, é lógico. Os pequenos têm medo de, tipo assim, uma criança de 7 meses tem medo do quê? Ela tem medo de pessoa estranha, entendeu? Ela não vai querer ninguém estranho tentar pegá-la. Aí, conforme vai crescendo, a criança começa a ter medo de quê? Tem medo de monstros, de bruxa, sabe? Das sombras que fazem, assim, quando ela vai dormir à noite, do escuro, do que mais que ela tem medo? Ela tem medo de olhar embaixo da cama, porque pode ter um monstro. Ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo de ser esquecida na escola. Ela tem medo dos pais sumirem, entendeu? São medos normais da infância, faz parte da infância. E o que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode acolher a criança, a gente pode acolher o medo dela. Como assim? A gente perguntar, você tá com medo? Por quê? Você tá com medo do quê? Fazer a pergunta correta, sem ficar falando, nossa, é besteira, medo é bobeira. Gente, medo não é bobeira para a criança, ela tá sentindo, é um sentimento. Então, o que a gente tem que fazer é acolher a criança, é perguntar do que ela tem medo, mostrar se é real, tipo assim, mostrar para ela que não é real aquele medo. Tipo assim, ela fala assim, ai mãe, tem um monstro embaixo da cama. O que a gente vai fazer? A gente vai lá pro quarto, abaixa embaixo da cama, fala, olha aqui, dá uma lanterninha para ela, mostra, olha, não tem não tem nenhum monstro embaixo da cama. Acende a luz, apaga a luz, fica com ela no escuro, fala, ó, a mamãe tá aqui com você, apaga a luz. Ela, ai mãe, acende a luz. Fica brincando com a criança, mostrando que você sempre está ali perto. Outra coisa, criança tem medo dos pais sumirem. E aí a mãe tem a feliz ideia, ou a infeliz ideia, de falar, eu vou me esconder, e você esconde, pega ele, leva lá pro quarto, e aí eu vou sair escondida para ele não me ver. Gente, a criança já tem medo de te perder. Você vai fazer isso? Não, não faça isso. Você fale a verdade. Olha, a mamãe vai dar uma saidinha, mas é rapidinho a mamãe volta. E aí você vai tranquilamente. Ela vai chorar? Vai. Faz isso e você volta rapidinho. Vai fazendo assim uns intervalos, bem rápidos. E aí ela vai acostumando, ó. A mamãe foi embora, mas a mamãe voltou. Entendeu? Isso é uma coisa boa também de se fazer. Em escola, geralmente tem festas. E aí vem, de repente, um convidado, o palhaço, o bendito do palhaço. A criança olha para o palhaço e começa a chorar. O que você faz? A gente, como educadora, pega a criança e tira do local. Porque, a gente não precisa, a criança não tem que enfrentar aquele medo naquele momento, entendeu? Pode ser trabalhado mais lá na frente, esse medo da criança, entendeu? A gente pode fazer uma pintura, um desenho, um desenho e pedir para ela pintar o palhaço. Olha aqui, sabe aquele dia que veio o palhaço? Olha aqui, ele tá aqui, ó o desenho dele, vamos pintar? Pinta o palhaço. O que você acha que cor que tem que ser a roupa do palhaço? Ah, vamos pintar de rosa? Vamos pintar de preto? Vamos, a cor que a criança quiser. E mostrar que palhaço, sabe, não faz mal para ninguém. É tudo numa boa, assim, brincando, mostrando para a criança que medo existe, mas que a gente pode lidar com ele numa boa. Tipo assim, palhaço tá aqui. E é aquele mesmo palhaço que estava lá, que veio aquele dia ver, que veio na festinha, e você ficou com medo dele, entendeu? Você mostra para ele, traz para a realidade da criança aquele palhaço. Mas, gente, sem tipo, dá aquele, sabe, aquele choque na criança, olha o palhaço, não, eu não quero ver o palhaço, não, você vai ficar aqui, porque você tem que ficar, gente, a criança não tem que ir nada, a gente tem que ir com calma, e aí você pega, tira a criança do ambiente e tudo bem, às vezes, de repente, fala assim, você quer que eu fique aqui do seu lado? Vamos ficar vendo de longe? E a gente fica de longe olhando, e de repente ela, sabe, pode até ela mesma chegar aos poucos, da próxima vez que o palhaço vier, de repente ela mesma vai querer se aproximar, sabe, para chegar mais perto, mas sempre no tempinho dela, entendeu? E não é errado.
Você não pode ridicularizar o medo da criança, você já teve medo também, entendeu? Então é normal a gente ter medo. E outra coisa, criança também tem medo de pessoas fantasiadas, não só de palhaço, né? Por exemplo, de princesa. Tinha uma criança na escola, adorava uma professora que estava lá, e a professora se vestiu de Branca de Neve. Imagina o pavor dessa criança. Ela não queria mais chegar perto da professora, porque a professora colocou aquela peruquinha curtinha, pretinha, cabelos negros, né, da Branca de Neve, com aquela roupa, e ela não conseguia. A criança era muito assim, ela entra no mundo dela da fantasia, que aquela mulher era Branca de Neve, e ela estava com medo. Então, o que a gente fez? Do mesmo jeito, mostrou que não era Branca de Neve, que era uma pessoa fantasiada. Como ela era um pouco maior, ela foi entendendo, mas, gente, quando eles são muito pequenos, eles não vão entender isso, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Não forçar a criança, mostrar, mas tudo tipo com o seu tempo, no seu jeitinho, no tempinho da criança que, de repente, o medo vai passando, entendeu? E também a criança tem medo de ser esquecida na escola, né? Geralmente, pode acontecer tipo assim, alguma coisa assim, e a criança realmente fica tem um tempo a mais na escola. E isso acontece geralmente em escolas assim que a criança passa o dia inteiro. E o pai pega um trânsito danado, não chega no horário, a criança fica sozinha. E o que o educador ou a pessoa que está perto pode fazer? Pode levar a criança para tomar um lanchinho, acalmar a criança, falar, se estiver chovendo, falando, tá vendo? O papai está demorando um pouquinho, mas ele vem. É a chuva atrapalha tudo, sabe? Quando chove, os carros ficam todos muito perto, tem perigos assim que pode ter muita água, essas coisas, e tipo assim, nessa parte de enchente a gente não precisa nem explicar para as crianças, mas a gente fala que o pai vai demorar um pouquinho por causa do trânsito. O trânsito, todo mundo, a criança sabe que tem. A gente pode até fazer uma brincadeira, pegar os carrinhos e falar, ó, isso aqui é um trânsito, é um carrinho atrás do outro, inventar alguma coisa nesse estilo e a criança vai esperar o pai numa boa. E a educadora, alguém que esteja com a criança, leva para tomar um lanchinho, sabe? Vai acalmando a criança, conta uma história e o tempo vai passando, de repente o pai chega, entrega e tá tudo certo. Então, gente, quando a criança tem medo, a gente realmente tem que acolher a criança, conversar, perguntar o porquê, entendeu? E, tipo assim, eu já fui esquecida na escola, então eu sei que é difícil. Então, quando acontece com a gente tem que saber, a gente já se coloca mais no lugar da pessoa, da criança, porque a gente já passou por aquilo, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, se colocar, ajudar a criança, né? Ter empatia por ela e tentar de todas as formas deixar a criança mais tranquila, gente. E não forçar. Se a criança tem medo de ficar naquele quartinho que está escuro, não force ela a entrar lá dentro. Você pode até brincar com ela, sabe? Falando, ó, vou acender a luz, você vai vamos olhar rapidinho, vamos ver o que tem lá dentro? Aí a gente apaga a luz, ó, tô com você. Fica fazendo brincadeiras assim para a criança não ficar naquele foco, ai, tem um monstro lá dentro, entendeu? E é isso. E outra coisa também, né? Aquela parte de quando a criança tem uma idade, quer assistir um filme, e aquele filme não é adequado à idade dela, tem um porquê, né, gente? De repente tem um vampiro, ou um fantasma, ou qualquer coisa desse estilo, a criança vai ter medo. Por quê? A criança não tem maturidade para saber que aquilo não é real. Então a gente tem que evitar. Vamos respeitar as faixas etárias e a maturidade da criança, porque às vezes até a faixa está lá adequada, só que você conhece seu filho, você sabe que ele não tem a maturidade para assistir aquele filme. Então o que você faz? Não deixa de assistir. Então, aqui em casa, né, acontece, eu tenho as crianças, e é assim, o bebê, ele nasceu no momento, nasceu ano passado, no momento de pandemia, não teve contato com quase ninguém, então ele com 6 meses, a gente começou a poder dar uma saidinha, assim, mais vezes, não só no pediatra, né, e aí ele começou a ter medo do quê? Das motos. A gente levava ele nas praças aqui perto para dar uma voltinha, tomar um sol. Ele tinha medo dos carros passando, das motos. E sempre em dias de jogos soltam fogos, né? Quando fazem gol. E aí os vizinhos aqui são bem empolgados. E aí ele ia lá e chorava um monte. E ontem até foi bem estranho, porque assim, a gente virou e falou, nossa, teve jogo? E aí, teve, porque tá soltando fogos. E aí a gente olhou para ele. Ele estava perto de mim, ele já tá andando.
ele simplesmente parou, deu uma paradinha e saiu andando normalmente. Ele não correu, não chorou, não gritou, não fez nada. E aí, assim, é um dos medos que ele tinha, mas ele superou. Mas, assim, toda vez que tinha os fogos de artifício, que a gente fazia? Ah, pega ele no colo, abraça, explica. A gente já fazia até barulhinho, a gente fazia pum, 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 para ele entender que era só fogos. Para ele entender, porque é bebê, né? E aí foi passando, ele tá bem. Mas lá atrás, quando as minhas filhas eram menores, uma delas tinha muito medo de que eu fechasse a porta do quarto. Não queria dormir sozinha, mãe, eu não quero dormir. E eu nunca entendi. E aí eu falava assim, não tô entendendo o motivo, né? Todo mundo, toda criança dorme sozinha. Eu não tinha esse conhecimento, tá, gente? Eu não ia atrás de estudar, de aprender, nem nada. Para mim, eu fui querer a manada mesmo. Todo mundo fazia, eu fazia igual. Mas aí ela chorava e falava, não, para de frescura, volta pro seu quarto, a menina chorando. Só que aí eu fui estudar, né? Eu falei, nossa, por que que essa menina chora tanto? E aí eu descobri os motivos dela, ela chorava, e aí eu fui acolhendo e falei, pode passar a dormir lá no quarto comigo, e depois a gente põe você na sua cama. E fui fazendo gradativamente. E agora, a irmãzinha estava com medo também, porque ela estava fazendo, elas pediram para mim para baixar um joguinho online. Eu falei, vamos baixar o jogo online. E aí eu deixo, não o jogo online, o jogo no tablet, né? Eu não deixo elas jogarem nada online, porque eu não tenho como controlar. E aí baixamos o jogo, e aí dava para jogar offline e tal. Era um joguinho de bloquinhos, monta pra cá, monta pra lá. E assim, eu vi as 3 primeiras fases, não tinha problema nenhum. E aí eu entrei no quarto e elas estavam escondendo o celular embaixo do cobertor. E eu falei, o que aconteceu? Ah, nada não. Aí eu comecei a olhar para elas, elas deram risada e falaram, mãe, ó, olha aqui. Na hora que eu peguei o celular, e aí eu vi que o aparelho, o que que eu vi? Na hora que você ia mexendo nos bloquinhos, de vez em quando aparecia um olhinho te vendo. Era tipo um monstrinho, um zumbizinho do jogo. Que é tipo, as crianças, os pais não veem, né? Quem vê são as crianças. E aí eu falei, então esse jogo não é adequado para você. Tava lá uma faixa etária, mas assim, eles falam que é livre, mas eles falam lá na descrição. Pode acontecer que algumas crianças se assustem, mas assim, na hora que você vê um jogo, você fala, um bloquinho de montar onde vai assustar, né, gente? Então, eu já excluí esse joguinho delas, elas já entenderam os motivos, porque aqui não pode. E em casa, o que eu faço? Tem vários filminhos, vários desenhos, que aparece mesmo coisas de encanto, fadas. Tem uns que são mais leves, tem uns que são mais pesados. Tem uns até de heróis mesmo, que é legal, mas às vezes aparece um herói que assusta. Então eu não forço, eu falo para elas, tá assustando? Se tá assustando, para. Vocês não são obrigados, vocês não precisam. E assim, elas vão se adaptando. E claro, não é assim, tira. Elas têm que entender o motivo. Então eu faço isso com elas desde sempre, vai assim, desde quando eu comecei a ter esse conhecimento que era importante entender as crianças, e tá dando super certo. Interessante, né? É muito importante isso. E essa questão do medo, é importante nós salientarmos também que a criança ela tem as fases, né, do medo. Uma das idades que ela passa a ter medo também é dos 3 aos 4 anos, e nessa fase, normalmente, elas vão ter medo de palhaços, ou outras pessoas fantasiadas, também medo do escuro e de monstros, né, ou até mesmo ficar sozinho. Chegando assim na fase dos 5 anos, elas passam a ter medos assim mais concretos, né, como medo de ladrões, cachorros, medo de perder os pais, ou até mesmo se machucar. E aos 7 anos, elas passam assim a ter medo de fantasmas, tempestades, né? Dormir sozinho, ou que assim aconteça algo com os pais. Então é muito importante nós analisarmos, né, essas fases também que a criança passa, os medos das crianças. Até mesmo na infância, quando é bebezinho, elas já têm certos medos, não é mesmo, Cida? Sim, é verdade. E quando a gente vê que, percebe que os medos não, tipo assim, tá dificultando muito a vida da criança, tá na hora de procurar um especialista, né? Para ver por que, tipo, o que está acontecendo com aquela criança. Porque tem criança que de repente não quer dormir, não quer comer, começa a fazer xixi na calça, na fralda, ou até na roupa mesmo, vamos colocar assim. Então, a gente precisa estar atenta. Se você vê que o medo do seu filho está além do que você pode, sei lá, ajudá-lo, procure um especialista.
entendeu? Passe no psicólogo, e aí ele vai te mostrar, te falar o que você pode fazer em relação a isso, entendeu? Ele vai te ajudar muito em relação a essas coisas. Então, medo, você não conseguiu resolver, mesmo fazendo tudo que estava ao seu alcance, então procure ajuda de um especialista. Isso mesmo. E além disso, temos também outras ajudas, né? Essa é a principal, como a Cida mencionou, a questão do especialista. Mas nós também podemos, assim, ajudar, né? Seja os filhos ou as crianças, se a pessoa é um profissional na área da educação, nós temos também como ajudar essa criança. Uma das maneiras é, assim, não menosprezando, né? O medo da criança, como as meninas já falaram. Então, não devemos fazer pouco caso. A criança apresenta algum medo, aí a gente falar que é besteira, que não tem necessidade de ter medo, então nunca menosprezar, leve a sério. Para essa criança, se ela está sentindo medo, é um sentimento real. É claro que os medos devem ser trabalhados. Uma das maneiras de nós trabalharmos esse medo é até mesmo por meio de historinhas, por exemplo, conto de fadas, que ali tem personagens como o Lobo Mau, a Bruxa Má e outras coisas. Nesse momento, a gente consegue trabalhar o medo da criança. Mas isso tem que ser trabalhado assim até mesmo de uma forma bem lúdica, né? Para que essa criança ela não venha assim a sentir mais medo. Então fazer isso de uma maneira assim brincando com essa criança. Também é importante nós escutarmos a criança, né? Para que nós possamos assim entender a causa do medo. Eu lembro da minha irmã mais nova que ela tinha muito medo da questão da creche, né? Então, mas por quê? Quando ela chorava ou fazia alguma coisa, eu lembro que a gente sempre falava, se fizer tal coisa, a gente vai te colocar na creche, ó, a gente vai te mandar na creche. E a creche era em frente à nossa casa. Hoje, essa minha irmã mais nova, ela já é adulta, e ainda hoje ela diz que tem medo, né, da questão da creche, que ela não quer nem entrar nesse lugar. Mas lá atrás, como a gente não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Hoje eu nunca, nem eu, nem as minhas irmãs, nunca falaríamos isso para ela, né? E a gente aprendeu, de forma assim dura, mas nós aprendemos. Então, às vezes, o adulto coloca medo na criança também. Às vezes até como uma forma de punição, né? Então, talvez ela fazia alguma coisa, não sei, ou chorava, ou fazia birra, alguma coisa, então a gente achava, ela tem medo da creche, então vamos falar que a gente vai mandar ela para a creche. E ficou um trauma, né? Olha como isso foi negativo, que mesmo na vida adulta ela tem esse medo, né? Então, serviu de lição para mim e para as minhas irmãs nesse sentido. Uma outra, por isso que é importante nós assim passarmos segurança e tranquilidade para essa criança. Então ela apresentou um medo, então nós devemos mostrar, ó, nós estamos aqui. A Cida mencionou aí na questão, talvez, que a criança tenha medo no escuro, assim, tá com a criança e apagar, talvez a luz, acender, apagar, e falar, ó, estou aqui. Segure na mão dessa criança, para ela sentir que você realmente está ali, que ela não precisa ter medo. E outra coisa também que é muito importante, não forçar a criança a encarar o medo. Não, você vai dormir no escuro porque não tem necessidade de ter medo? Não, vai dormir no escuro sim. Não faz isso, gente. Fica o trauma depois. Essa criança, às vezes, na vida adulta, ela ainda vai ter esse trauma. Então, não há necessidade disso. O que pode ser feito com relação à questão do escuro? Coloca um abajur para aquela criança, ou uma luz mais baixa, mas não tem necessidade dessa criança dormir no escuro. E, claro, pode acontecer, vai acontecer momentos que a luz vai faltar, mas, assim, esteja ali com a criança, ou deixa sempre uma lanterna, alguma situação que mostre para essa criança que não tem necessidade dela ter medo. Então, isso é muito importante. E podemos incentivar também a criança, assim, a pensar de uma maneira positiva, né? Tá no escuro? O que a gente pode estar fazendo? Vou imaginar que eu estou, sei lá, viajando no espaço. Então, inventa história, brincadeiras lúdicas com essa criança, para ela ver que o escuro não é algo ruim. O escuro é o quê, na verdade? A gente sabe, a ausência de luz, né? A criança não entende isso, mas quando a gente brinca com a criança, até mesmo falando assim, vamos brincar que nós estamos no espaço? A gente apaga a luz? Mãe, não apaga a luz. Não, então a gente põe uma luzinha bem fraquinha. Então, brincadeiras lúdicas, né? E dessa forma nós podemos mostrar para a criança que não há nada de ameaçador, que ela não precisa ter medo. Então, é importante nós sabermos isso. O medo existe? Sim, existe. E o medo protege. Essa é a verdade. O medo é um sentimento que ele serve também de proteção. Por quê?
O medo nos impede de fazer coisas que, assim, possa colocar risco à nossa vida. Por exemplo, a criança, ela tem medo de altura, de ir em algum lugar. Isso vai proteger dela se jogar, por exemplo. Então, o medo é necessário. O medo nos protege. Até mesmo o adulto sente medos. E esse medo é o que nos garante, garante, assim, a nossa segurança. Então, é normal ter medo. Mas é claro que quando os medos têm que ser trabalhados na infância, para que quando a criança se torna um adulto, ele tenha equilíbrio ou controle sobre os medos, né? Então, isso é muito importante. Então, resumindo aqui um pouquinho, então fazer o quê, né? A criança tem medo de escuro, o que pode fazer? Coloque ali um abajur para a criança. A criança tem medo de palhaço, tem medo de outras pessoas fantasiadas. Como educadores, podemos tirar a criança do foco, tira a criança ali de perto do palhaço. Ela não é obrigada a ficar ali, né? Tire a criança ali do foco. A criança veio chorando até você porque ela está sentindo medo, escute a criança, não menospreze o medo dessa criança, né? E assim, você tentou de todas as maneiras e essa criança persiste a ter medo, conforme já foi mencionado aqui, procure um profissional, né? Com certeza ele irá te ajudar a ajudar o seu filho ou a criança a lidar com o medo. Então, essas foram as dicas de hoje. Se gostaram, deixe um like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.